de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade maior, pela oportunidade da realização do serviço de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te os sofrimentos quando se transferirem para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Ensina o Evangelho. Meus irmãos, a mentora assim nos coloca na situação de usufrutuários que realmente somos. Deus nos oferece os recursos que precisamos para o nosso processo educativo no planeta. Mas tudo passa. Então, quando nós refletimos sobre isso diariamente, a nossa relação com as coisas passa a não ser de detentores. Nós não nos apegamos. Sabemos que elas nos vêm para que as utilizemos com sabedoria. Porque estamos aqui de passagem, somos espíritos imortais. E em breve estaremos de regresso à nossa origem, o plano espiritual. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos pedir a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos auxiliem a termos lucidez para aproveitarmos todas as circunstâncias da Terra, os recursos que o planeta nos pode oferecer para a nossa ascensão espiritual. Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, desejosos de aprender o teu amor, de sentirmos em nossos corações que somos em realidade espíritos em breve passagem pelo planeta escola que é a nossa Terra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a realidade dessa verdade. E, Senhor Jesus, envolve-nos com o teu amor, abençoa os nossos amores, mas também aqueles que se julgam nossos inimigos. Ilumina, Senhor, a humanidade como um todo, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz seja em cada mente e em cada coração. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco Ayrton Xavier. Ele é escritor e expositor espírita e nós vamos conversar sobre a presença do Cristo em nossas vidas. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ayrton. Eu fico muito feliz de retornar a esta casa, a esse ambiente. E esse tema é um tema recorrente, é um tema permanente de reflexão que certamente vai nos levar a profundas reflexões. Não é resposta à questão específica. São reflexões de vida, né? Sentido da própria vida. Eu fico feliz de estar aqui, estar com você, estar com essa produção tão querida, que dá saudade às vezes, mas os dias se renovam e nós também. Isso mesmo, nós já estávamos com saudades também, viu? Eu e a produção do programa, todos nós muito desejosos que você retornasse, estamos felizes. Que bom. Após a crucificação e a morte do corpo físico,
Jesus se apresenta aos seus discípulos e deles se despede, convocando-os a espalhar seus ensinamentos por todas as nações. Disse o Cristo: "E eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos." Na atualidade, a mensagem do Cristo se faz presente em toda parte, atravessando 2000 anos. A humanidade amadureceu e a providência divina nos ofereceu a doutrina dos Espíritos para esclarecer o que não podíamos entender. E o Cristo, é o Cristo que retorna pelas vias mediúnicas, consolando, esclarecendo e preparando o futuro. Como Jesus organiza a vida na Terra? Como Ele pode estar sempre conosco? Como o Espiritismo nos aproxima de Jesus? Em que circunstâncias nós negamos o Cristo? Como fazer para que o Cristo seja mais presente em nossas vidas? Bem, estamos aqui com o nosso querido Ayrton. Ayrton, qual a ideia que o Espiritismo nos traz de Jesus? Quem é Jesus para o espírita? Na verdade, é claro, isso é um tema amplo, delicado, e ao mesmo tempo é algo assim tão íntimo de cada um. O fato é que a história se incumbiu de ir transformando a pureza daquela radiante luz que varreu o planeta. 2 anos e pouco de atividades práticas, né? De divulgação, né? De prédicas. E de demonstração da sua grandeza. E o acervo de mensagens, de orientações, se apresentou de uma forma galopante que não havia como assimilar naqueles instantes fugazes em que as coisas aconteciam, como Jesus passando ali ao pé do Monte Garizim, em Sicar, e a nossa samaritana no poço o encontra. É um encontro, é um momento, como outros momentos nas cidades. E ali a lição era lançada, sem que Jesus escrevesse nada, sem que ele parasse para metodizar como um professor a aula que estava dando. Às vezes reiterava a mesma parábola, a primeira que ele ensinou do semeador. Ele voltou a ela 2, 3 vezes antes de disseminar parábolas e parábolas e parábolas, que é uma forma paralela de lançar o ensinamento. Então, e ao longo dos séculos, e a perseguição, e as mudanças, e o abafamento das ideias com os cultos do mundo, com as tradições do mundo. Na verdade, um pensamento espiritual é aquele que diz que aliás, é pensamento de Olavo Bilac, em espírito, que ele diz que o peso das palavras abafa a leveza das ideias. Imagine a leveza das ideias do Cristo e o peso das palavras e o peso do tempo e o peso do mundo, né? Então, qual é o mistério que cerca a passagem de Jesus e este ser crístico? A palavra Jesus Cristo surge no começo dessas ilações. Jesus só se expressou ou passou a ser reconhecido como Jesus Cristo após o batismo no Jordão. Gesto de humildade. Ele se submete a um rito que estava previsto, e ali, enquanto o Batista, que era tão próximo do seu coração, lançava-lhe a água sobre a cabeça, ele, contrito, sabe-se lá a dimensão que ele alcançou no seu íntimo, mas era um espírito já formado para aquela tarefa, e aos 30 anos, mais ou menos, era maduro e tinha noção e consciência do que o esperava, porém ainda não estava sinalizado para a missão. A cristificação veio com aquela água que se derrama
e ali desce em forma de uma pomba, mas era um ponto de luz, como que pousado na sua cabeça. Ouve-se a voz, uma epifania é o nome do fenômeno, e como se fosse a voz do Pai, declarando que eis o meu filho amado, em que o meu coração se compraz. E aquela voz, né, tonitruante, que se espalhava, é como se varresse o mundo a partir dali. Aqui está alguém cristificado. Antes era Jesus, agora é Jesus Cristo. Mais adiante, Jesus, depois de tantos fenômenos, tantos prodígios, tantas curas, tantos caídos que se levantam, e Jesus não carregava no colo, dizia: levanta-te e anda. Isso é maravilhoso. Nós temos que nos levantar, nós temos capacidade para superar as limitações. Em dado instante, exaltado, elogiado pela multidão, Jesus diz assim: mas não sou eu que faço nada, é o Pai que opera em mim, o Pai que tudo faz. É uma primeira desconstrução da visão do mundo, querendo Deus presente ali como uma criatura caminhando como as outras. Entretanto, Cristo era um sol tão grande que confundi-lo com Deus não era diferente de quando olhamos o mundo, não sabemos se um planeta é um planeta ou é uma estrela, a distância que está não sabemos. Era algo imenso aquela luz do Cristo. A cristificação fez dele um com o Pai. E ele exaltava a que nós fôssemos um com ele e com o Pai. E quando dizia que cada um de nós podia fazer tudo o que ele fazia e mais ainda, era um gesto de humildade e de grandeza, mas um ensinamento profundo. Também nós, a nosso tempo, chegaria o momento da nossa cristificação. Aquele momento em que passássemos a declarar do fundo da alma: pois tudo que eu faço, eu sei que não sou eu quem faz. É o Pai que opera em mim. Temos nas nossas lidas, nas nossas afeições espirituais, esse carinho tão grande por Fabiano de Cristo. Fabiano declarava-se: eu não sou ninguém, eu não passo de um servo de Deus, doente, entrado na idade, caminhando com dificuldade, era alegria só, dançava, cantava, brincava com as crianças. Às vezes, com dificuldade de caminhar, subir as escadarias do convento de Santo Antônio era difícil. O superior da ordem Brasil ficava lá no 3º andar, era jovem, tinha instrução. Fabiano, ao entrar para a ordem, pediu que não tivesse acesso a nada que pudesse destacá-lo dos companheiros que andavam pelas ruas. Era o mais leigo, mais laico, embora completamente deificado na sua passagem. E diziam a ele: Fabiano, olha, é com constrangimento que eu venho te trazer um pedido. O superior, ele está com muita dor de cabeça, e ele está finalizando lá uns papéis, e ele pede para você subir lá no 3º andar, levando a sua moringa com a água. Ele sabe que a sua presença, a sua oração, a sua água vai curá-lo da dor de cabeça. E dizia o portador, o frade portador da mensagem: que é um conselho meu, não vai. É maldade, você caminha com dificuldade, por que ele não vem aqui? Fabiano baixava imediatamente a cabeça e dizia: mas que engano seu, meu irmão. Eu vou atendendo a Deus, porque eu sou servo de Deus. Se Deus diz para que eu vá, como você me diz que não vá? Você trouxe um recado de Deus, eu vou. Arrastando-se. Isso é cristificação. Isso está ao alcance de cada um de nós. E nós já temos uma participação aqui de uma ouvinte e alguém que está também nos vendo, né, pela TV Nova Luz. É da Maria Andresa de Tomás Coelho. Ela diz assim:
exercitando fazer prece. Como é que é? Gente, estou exercitando fazer prece dia a dia. Estou sentindo a diferença, mais alegria, um estado de felicidade. Sinto também a mudança para melhor. Às vezes, procuramos por caminhos mais difíceis essa felicidade. E não percebemos que com uma simples prece podemos atingir esse estado pleno. Um abraço carinhoso nos dois e em toda a equipe. Obrigada, minha querida. Um beijo no seu coração. É muito lindo, né? Você vê que a prece realmente pode nos ajudar nesse processo. Agora também temos uma participação da Francileide de Piabetá. Um beijo no seu coração, Francileide. Como Cristo trabalhava a desobsessão? Isso tudo converge para um conceito só, né? Na verdade, a obsessão é um processo em que o desencarnado, em princípio, assedia o encarnado. Mas não vamos esquecer que existe o contrário. Não é? Nós, a obsidiar aqueles que chamamos, como se estivessem ao nosso dispor para tudo que querem, né? Ou que nós queremos que os outros façam. Então, é claro, Jesus curava a desobsessão com amor. Não tinha um rito. A passagem bonita, na descida do Tabor, ela é exemplar, porque Jesus subiu só com 3 dos seus discípulos, marcados como estrelas para o futuro, João, Tiago e Pedro, e ali eles como que tiveram uma falência, um sono, e quando despertaram viram Jesus descolado do chão, brilhando nos céus ali, né, naquele morro, naquela montanha elevada, com 2 espíritos de luz, um de cada lado, e apagando essa luz progressivamente, Jesus pedia, não falem sobre isso. Não sei como chegou ao evangelista que o narrou, mas certamente João não tem registro nenhum, porque João viveu tão próximo do Cristo e nada narrava. Mas quando desceram, um menino obsidiado, com um processo epilético desde criança, havia destruído a família porque era violento, era uma multidão de obsessores sobre o menino, e o pai pedia, e o pai solicitava a cura, e os 12, os 9 apóstolos que lá estavam por baixo, não conseguiam melhorar o quadro. Cada um ensaiava um pouco o que havia aprendido com Cristo, as curas que haviam feito, e os 72 da Galiléia estavam em volta e também faziam seus gestos, e nada conseguiam. Como vencer esse processo obsessivo? Jesus, quando chega, diz: o que está acontecendo aqui? Aí conta-se a história, o próprio pai se adianta, e o pai diz: mas o que você quer de mim? Eu quero que você cure o meu filho. Mas você quer? Você acredita? Claro, eu quero, eu acredito, eu estou aqui. Ele diz: mas então, porque você quer e porque você acredita, nós podemos rogar ao Pai, e esse menino será curado. E então, usando a energia da credibilidade que o pai passava de acreditar que era possível acontecer isso, o menino, com as mãos empostadas do Cristo, adormece no chão, e Jesus determina que seus obsessores se afastem. Não houvesse esse rito e essa situação e a dedicação do pai, a família que havia sido destruída e aos poucos só sobrava o pai e ele, não permitiriam que essa cura acontecesse. E foi uma cura efetiva. À noite, os apóstolos perguntavam a Jesus: mas como é possível isso? Estivemos todos empenhados fazendo o que sempre fizemos, e quando voltamos, trazendo companheiros, nós também conseguíamos realizar tantos prodígios que víamos cantando,
com alegria no coração, e agora não conseguimos. Aí Jesus disse: certos casos de atuação espiritual exigem pelo menos duas posturas muito claras. Uma delas é a oração. A outra é aquele impulso de amor. Vocês tiveram um impulso de amor, mas faltou a oração. O pai pedia, não é de hoje, e ele estava ligado a uma esfera que criava o condicionamento para que pudesse ser atendido. Na verdade, é preciso, para promover uma desobsessão, primeiro o jejum da alma, absoluta humilhação, silêncio interior, aquela introspecção, a oração verdadeira, mais a ligação com o plano espiritual, numa oração mais ostensiva. Pedir ajuda às coortes espirituais. Quem somos nós? Mas todos podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Eu acho que responde um pouco a dúvida da nossa irmã. Muito bom. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. E aproveite para acessar tvnovaluz.com e envie a sua dúvida, o seu comentário no link Fale Conosco. Fique agora com o musical A Paz, com o grupo AME do Ceará. E nós voltamos já já. Construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, 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 a paz. Vem comigo e traga a tua alegria de viver, tua de viver, tua esperança, tua certeza no vencer, e vamos construir a paz, vamos construir, e vamos construir um mundo melhor. Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus,
entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Gente, são mais de 800 vídeos, distribuídos em 12 canais de exibição. São entrevistas, musicais, orações, visualizações terapêuticas e muito mais. Você também pode entrar direto no YouTube. É só pesquisar Despertar Espírita ou pesquisar Web TV Nova Luz. Quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações em nossos canais, gerando assim o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia na manutenção da programação espírita, no rádio, na TV e na internet. Olha, nós estamos conversando sobre Jesus, sobre a presença do Cristo aqui na Terra com o nosso amigo Ayrton Xavier. E olha, nós queremos conversar com você agora, no início do nosso segundo bloco, sobre como Jesus organiza a vida na Terra. Isso é maravilhoso. É interessante puxarmos a fieira desse raciocínio. É um vício do nosso pensamento anular a nossa própria capacidade de compreender esses fenômenos. Afinal, quem ensina o pássaro a voar? Afinal, quem ensina a canção que o pássaro canta? Quem ensina o filete de grama a organizar-se de uma forma tão harmoniosa? É um conhecimento natural que essas entidades vivas têm. Por que então o Criador nos deixaria fora dessa regra universal? Por que o Criador deixaria de nos dotar dessa capacidade de auto-organização? É claro que para que isso possa acontecer, é importante que, no caso das plantinhas, da flor que se abre, que exemplo maravilhoso, que perfuma, que, enfim, multiplica a espécie com a disseminação do pólen, não tem consciência. A consciência que existe ali é a consciência coletiva do próprio meio ambiente. É Deus pulsando na natureza. Por que nós estamos fora desse processo? É aquela expulsão do paraíso, né? A absoluta inconsciência só de usufruir de Adão, figuração da Bíblia, fez com que, para crescer, ele fosse expulso do paraíso. Expulsar do paraíso é sair do colo do Criador para fazer-se Deus também. Nós podemos criar a paz por onde vamos. Podemos criar alegria nos corações, mas semeamos às vezes a inveja, a tristeza, a desconfiança, a beligerância, em vez do amor puro. Deus é amor. Então, quando pensamos nessas ideias, nós percebemos, quando Jesus diz, sois deuses, não era uma adulação, não era um engodo,
Na verdade, ele se referia aos doutores da lei que o questionavam duramente, querendo apedrejá-lo, num rigor de que se cumprisse a lei, o Torá, e querendo demonstrar que o Cristo ia contra a lei. E cada palavra sua dulcificava os corações, eles não tinham que responder. E o momento em que eles queriam insistir naquelas querelas tão infantis, Jesus diz, olhando a insistência em que a lei fosse cumprida, mesmo uma lei muito humana ainda, com ódio, com olho por olho, dente por dente, Jesus olha para eles, o que é que vocês dizem sobre o cumprimento da lei? Aquele que cumpre todos os preceitos da lei é Deus. Sois deuses. Vocês querem tanto cumprir a lei, sois deuses. E como se dissesse a todos nós até hoje, sois deuses. Porque nós queremos cumprir uma lei de Deus que todos os dias descumprimos um pouco, com a nossa vaidade, com a nossa pequenez, mas todas as vezes que, pela humildação, pelo silêncio interior, pelo hábito da meditação, da reflexão, da autodescoberta todos os instantes da vida, corrigindo pequenas falhas, pequenos defeitos, não deixaremos que grandes árvores tortas desfigurem o nosso jardim. E aí, nesse momento, a intuição nossa é um instrumento de recepção da orientação universal. E neste momento, seremos agentes do Criador, ajudando na construção de um mundo melhor a cada instante. Muito lindo, Ayrton. O Ayrton escreveu um livro que eu quero mostrar para vocês. Caridade, a nossa bandeira. Falando das ideias de Fabiano de Cristo, mentor do Clube de Arte, nos orientando sempre nas atividades. Nos fale sobre esse livro, como é que esse livro brotou? Foi uma coisa quase que natural. Fabiano de Cristo, sabe ele melhor do que nós, desde meninos, era uma figura muito familiar. Fosse pelos primeiros tempos do Lar Fabiano, do começo da obra de Fabiano, fosse por grupos que saíam às ruas, e nós participávamos de um grupo chamado Grupo Fabiano de Cristo. Em paralelo, era independente, contando, digamos, recontando as passagens de Fabiano nesta cidade do Rio de Janeiro, em que ele tornou-se a figura mais popular, mais querida. Não havia nada mais assim espiritual do que Fabiano caminhando pelas ruas, levando uma sopa, abraçando uma criança, levantando um doente, acolhendo um escravo que fugia, abraçando um índio, curando um francês invasor que se ferira na invasão em 1710, 1711. Pois bem, dessa experiência nas ruas com Fabiano, no coração, estudando o que havia na época divulgado pelo convento de Santo Antônio, as passagens, as narrativas num antigo jornalzinho chamado Eco Sonoro, coordenado por Frei Apolinário, seu conterrâneo, seu contemporâneo, nós passamos a ter Fabiano assim no ideário. A presença de Fabiano, silenciosa, sorridente, alegre, incitando a prática silenciosa do Evangelho com dedicação absoluta, sem medir horas nem coisa nenhuma. Fundamos, posteriormente, no ano de 1978, a Casa de Fabiano. Precisávamos de um estatuto. 10 anos antes, uma mensagem, Caridade, a nossa bandeira, tinha sido ditada por Fabiano de Cristo a Chico, no livro Caminho Espírita. Quem não comprou, compre esse livro, vale a pena. O Caminho Espírita são procedimentos de um verdadeiro espírita, que compreende a mensagem, a presença espiritual nas nossas vidas. Durante 3 anos da casa fundada, estudamos a mensagem, essa ditada por Fabiano a Chico, Caridade é a nossa bandeira, e estudávamos regularmente com a comunidade, um grupo de 20, 15, 30,
sobre aquelas palavrinhas, 3, 4 palavras, o que será que Fabiano quer nos transmitir? Caridade nos mínimos gestos, caridade por toda parte, em qualquer tempo, pelo pensamento, pelas ideias e pela ação como representantes de Deus. E esse livro, então, nasceu, os capítulos têm pequenas frases de Fabiano e um esforço muito grande feito durante aqueles 3 anos para descobrir, nas poucas palavras de Fabiano, mas no seu encadeamento, qual era o ideário que ele queria nas suas poucas mensagens diretas nos dizer, e vimos que o Evangelho se desdobrava, às vezes uma citação de Jesus, às vezes uma página espírita, às vezes uma mensagem do Dr. Bezerra. O livro, depois de compilado, ele foi mandado às mãos do nosso Divaldo Franco, e eu recebi de volta às vésperas do Natal uma mensagem do Dr. Bezerra convidando a vocês que estão nos ouvindo a que leiam esse livro. Então, passagens singelas, são questões assim muito objetivas em que o pensamento de Fabiano aflora como se ele estivesse falando com a gente. E eu penso que esse livro é daquele livro típico de você à noite com o coração apertado por uma tristeza, uma preocupação. Abra-o, dê uma olhadinha. São 30 capítulos só, mas cada capítulo é um caleidoscópio. A cada dia vamos lê-lo diferente. Sempre dizendo, Fabiano em vida, fez assim, fez assado, reportando a Jesus. Quando fala, por exemplo, sobre caridade nos mínimos gestos, Fabiano intui a que aprendamos a reler o Pai Nosso como uma criança falando com seu paizinho de casa, seu paizinho que ele tanto ama. E se não conseguimos compreender, a criança não consegue compreender o seu pai, como vai falar ao Pai Todo-Poderoso com palavras que foram se repetindo geração após geração, mesmo durante as cruzadas, nas matanças, faziam-se essas orações. Então, Fabiano nos convida à humildação. É o objetivo do livro, né? Vamos ver se ele alcança esse objetivo nos lares, quando as pessoas fizerem esse teste real de buscarem o diálogo com Fabiano. Com certeza vai nos trazer muita paz. Só de tocar no livro a gente já sente aquela irradiação de amor, viu? Muito bom. Lindo esse livro, com certeza. Eu vou levá-lo para minha casa e já vou hoje mesmo começar a lê-lo. Bem, olha só, nós já estamos com uma participação. Isabel do Irajá. O programa está maravilhoso, ela diz. A prece, o pensamento sempre elevado, é a melhor proteção que podemos ter no nosso dia a dia. Muito obrigada, Isabel. Um beijo. A Darleia de Santo Aleixo também. Ela diz assim, boa tarde, Yasmin e Ayrton. É muito bom ouvir falar do Cristo. É um verdadeiro lenitivo em nossas vidas. Parabéns pelo programa. Beijos. Um beijo, minha querida. Que bom que você está nos acompanhando, viu? Uma alegria. E a produção está me dizendo aqui no meu ponto que tem muita gente, muitos companheiros queridos, irmãos e irmãs enviando o seu carinho para nós, e nós não vamos ter condições de mostrar as palavras de todo mundo, mas um alento, né? É uma delícia. Jesus, no Livro dos Espíritos, os mentores, através de vários médiuns, né, trazem suas orientações. E esses espíritos luminosos falam a Kardec que Jesus é o modelo e guia que Deus deu à humanidade. É possível seguir Jesus? Olha, que coisa maravilhosa. Se a intuição mediúnica, naquela época, exaltada e recém-descoberta de uma forma metódica pelo trabalho dedicado de Kardec, fazia com que se multiplicassem também fontes mediúnicas que inicialmente não estavam no círculo estreito das perguntas que eram feitas. Kardec, posteriormente, depois da pergunta 200, 300, ele foi disseminando as perguntas antes de considerar a única resposta, num primeiro momento, colhida.
E quando chegou na pergunta 625, faz essa questão, né? Coloca essa questão ao espírito mais adiantado que Deus enviou ao mundo para que pudesse nos servir de modelo e guia. E é o próprio Kardec, na Revista Espírita, que dá o seu depoimento. Que coisa impressionante, aquela multiplicidade de médiuns, e de todo canto a resposta vinha: Jesus, 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 Jesus. A capacidade do Cristo de atender ao anseio do nosso coração é tão grande. É um sol. O sol pela manhã levanta a natureza sem escolher gênero nem tamanho, se é árvore grande, se é um pequeno inseto, e todas as borboletas voam. E na verdade, ficam como símbolos da presença de Deus na nossa vida. E nós tínhamos que, na verdade, pensar que, para o Criador, a distância entre a flor e a criatura humana é tão pequena. É como a distância do tempo, do infinito. Deus está tão acima do infinito. E quando Kardec, na pergunta 3, pergunta ao espírito que ele não via, era a terceira pergunta que fazia de todas, para a menina jovem, a Jolie Baudin, com 17 anos, ungida pelo espírito que respondia, só o espírito de verdade podia estar ali tão veemente, e a menina era inconsciente quando vinha a resposta, e Kardec, depois de fazer a primeira, a segunda pergunta, faz a terceira: é correto dizer que Deus é infinito? E o espírito responde: pobreza de linguagem. Para falar da grandeza de Deus, medir Deus com palitinho. Deus é luz, Deus está em nós. E nós somos deuses, diz o Cristo. Sim, porque somos luzes também. E sabemos que somos. Quando numa prece, numa introspecção, nos irmanamos e vemos a vibração mudar, a cura surgir, a tristeza desaparecer, a força emergir de uma pessoa que não tem mais condição física. Um amigo espiritual muito querido, ele nos diz assim: onde eu estiver, quando alguém se lembrar de mim, eu vou responder. Lembrem de mim que eu respondo. Às vezes eu estarei ocupado. Mesmo assim eu vou dizer: alô, estou aqui. Outras vezes, se eu puder, eu venho junto. Se eu puder, eu trabalho junto. Mas não haverá uma lembrança que me alcance o coração que eu não responda agradecido. Aí eu pergunto: e Jesus não faz muito mais do que isso? E Deus? Portanto, um anseio que tenhamos íntimo de buscar Deus, ele nos transforma no mais poderoso dos homens, capaz de superar todas as próprias mazelas e em seu nome iluminar os caminhos. Muito lindo, Ayrton. Um capítulo desse livro fala da presença do Cristo em nossas vidas, que inclusive é o tema do nosso programa. Nos fale como nós podemos trazer o Cristo para as nossas vidas diariamente, a todo momento. São exercícios de autoeducação. São exercícios de disciplina interior. Medir as palavras, medir as emoções, escolher passos corretos, aprender a ouvir mais do que falar, a quietude, acreditar, entender, compreender profundamente que jamais estamos sozinhos. E que se dificuldades nos vêm, é um galardão para demonstrar que podemos crescer cada vez que subimos um degrau a mais da escalada, mas só quando chegamos ao cume de um pequeno montículo, podemos descortinar um horizonte maior. Então, com Fabiano de Cristo e seus exemplos, nós vamos aprendendo que nos pequenos gestos estão grandes exemplos da presença do Cristo, da presença de Deus
em nossas vidas. E se Deus se faz presente e nós conscientemente nos entregamos a Ele, e se o Cristo, que é representante divino, nos diz que podemos fazer tudo o que Ele faz, nesses momentos o Cristo responde como esse amigo espiritual que eu dizia. Responde. E nós nos modificamos para enfrentar os momentos da vida. Yasmin, eu fico pensando, quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam repetindo essa frase que eu vou dizer, e que parece mania, né, de falta de assunto. Eu digo que um anseio muito grande que a gente podia ter era de, em vez de querermos ser humanos, com as características de um ser inteligente, corpo, alma, se nós fôssemos realmente flores. Porque a gente acorda de manhã e sente necessidade de escovar os dentes por causa dos humores que ficam dentro do organismo a noite inteira, na respiração, no bafo daquele que acorda. Não se vê isso nas flores no alvorecer. Na verdade, as flores, isso é expressão daquele cronista da televisão, que agora me foge o nome, que é Silveira Sampaio. Ele dizendo que as flores são filtros sutis da natureza que inspiram o ar que nós também inalamos, com a diferença que devolvem o ar balsamizado e com poderes curativos. Eu fico pensando, será que fazendo exercícios todos os dias, um dia acordaremos? Não precisa ser uma rosa, mas uma margarida, né? Que não sei, o perfume da margarida ninguém fala. É verdade. Mas se pudéssemos exalar um perfume, um olhar, uma ternura ao acordar, aí sim estaríamos iniciando uma nova medida para a eternidade que viveremos com o pé direito, começando um dia com o pé direito. A flor, com a gota de orvalho, com o ar, a atmosfera da manhã, preparando o anúncio da floresta que ela faz. Ela anuncia a floresta inteira, a natureza toda em festa, os pássaros vão cantar, tudo vai acontecer. Por que nós não podemos ser assim também? Fabiano era assim. Por onde passava, as pessoas se erguiam. Francisco, para não falar no Cristo, Gandhi, tantos, Chico Xavier. Então, eu acho que a gente pode tê-los por modelo. E esses encarnados que nós lembramos, e na seara espírita, na visão religiosa da humanidade, nessa passagem agora tão alegre e feliz do Papa Francesco, falando coisas bonitas, alguém dirá, mas isso está de acordo com o Espiritismo? Se o Espiritismo não concorda com seus próprios pensamentos, vai concordar com o quê? Se ele fala de amor, você vai falar de ódio? Que religião é essa? Religião é religar ao Criador. Então, nós temos essa possibilidade de religar ao Criador e um gesto, um pensamento, uma vontade, um anseio não expresso em palavras. E a presença de Deus faz com que a nossa presença seja radiante, radiosa e contagie outros para que sintam o prazer de sentir a presença divina, animando a um momento de crescimento para o indivíduo e para os que estiverem à sua volta. Né? Muito obrigada, Ayrton, pela sua presença no nosso programa. Eu fico feliz com isso. Muito bom. Nós já estamos chegando ao final, mas ainda temos tempo para uma rápida oração. Eu convido você a, nesse momento, sentir-se desdobrado. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e se coloque mentalmente num momento muito especial do batismo do Cristo no Jordão. João levantando as águas, o sol fazendo aquelas águas resplandecentes, o Mestre com os seus cabelos sobre os ombros, ali, naquele momento, em profunda humildade,
recebendo em sua cabeça aquelas águas. Observe a calma no ambiente e a luz que inesperada se faz. Sinta esta luz como uma pomba radiante. Perceba essa energia envolvendo você, acalentando você, trazendo paz, equilíbrio. Usufrua desse momento divino em você. Cuide-se bem e seja feliz. Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.